Alô, boa tarde, a paz do Senhor. Aqui é a pastora Genilce e venho trazer uma palavrinha de Deus para vocês, para que vocês venham estar confiante mais no nosso Deus. Por que existe o sofrimento? Muitas pessoas veem o resultado do mal com suas misérias e deslocação e questionam como ele pode existir no reino de um Deus infinito em sabedoria, poder e amor. Aqueles que estão dispostos a duvidar utilizam isso como a desculpa para rejeitar os ensinos da Bíblia. A tradição e a interpretação errônea têm obscurecido o ensino da Bíblia sobre o caráter de Deus, a natureza de seu governador e a maneira como ele trata com o pecado. É impossível explicar a origem dos sofrimentos humanos de modo a dar a razão de sua existência. Apesar disso, pode-se compreender o suficiente sobre a origem e o término do pecado, a fim de que seja percebida a justiça e bondade de Deus. Ele não é de modo algum o responsável pelo surgimento do pecado. Ele não retirou arbitrariamente sua graça, nem houve qualquer imperfeição em seu governo para dar motivos à rebelião. O pecado é um intruso e não pode ser oferecido a razão alguma para sua existência. Desculpá-lo significa defendê-lo. Se fosse possível encontrar uma justificativa para ele, deixaria de ser pecado. O pecado é a atuação de um princípio contrário à lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Antes da manifestação do mal, havia paz, alegria por todo o universo. O amor a Deus era supremo e era imparcial, o amor de um para com os outros. Cristo era um com o eterno Pai em natureza, caráter e propósito. O único que poderia entrar nas decisões e propósito de Deus. Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Essa passagem está lá em Colossenses 1:16. Sendo que a lei do amor é o fundamento do governo de Deus. A felicidade de todas as criaturas depende de sua perfeita harmonia com os princípios de justiça dessa lei. Deus não tem prazer na submissão forçada. Mas concede a todos o poder da escolha, para que possam prestar-lhes obediência voluntária. Para isso Deus criou o livre-arbítrio, não é mesmo? Houve, porém, alguém que preferiu deturpar essa liberdade. O pecado se originou com aquele que, depois de Cristo, havia sido o mais honrado por Deus. Antes do pecado, Lúcifer era o primeiro dos querubins guardião, santo e puro. A respeito dele, Deus afirma: como era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, do jardim de Deus.
Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no momento, no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Você pensa que é sábio, tão sábio quanto Deus. Você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Está lá em Isaías 14, 13, versículo 14. Ao cobiçar a honra que o infinito Pai havia concedido a seu filho, esse chefe dos anjos aspirou ao poder que pertencia somente a Cristo. Naquele momento, uma nota dissonante desfez a harmonia celestial. Na mente dos anjos, para quem a glória de Deus era suprema, e exaltação própria era um prenúncio de grandes males. Nas reuniões celestiais, todos argumentavam com Lúcifer. O Filho de Deus lhe apresentava a bondade e justiça do Criador e a natureza sagrada da sua lei. Ao afastar-se dela, Lúcifer desonraria seu Criador e trairia ruína sobre si mesmo. Mas as advertências apenas despertavam atitude de resistência. Lúcifer permitiu que prevalecesse sua inveja em relação a Cristo. O orgulho alimentou o desejo de supremacia. As honras concedidas a Lúcifer não despertavam gratidão para com o Criador. Ele desejava ser igual a Deus, porém, o Filho de Deus era o reconhecido soberano do céu, igual ao Pai em autoridade e poder. De todas as reuniões divinas, Cristo participava, mas não era permitido a Lúcifer penetrar no reconhecimento dos propósitos divinos. Por que perguntava ao poderoso anjo: deveria Cristo ter a supremacia porque ele era honrado acima de mim? Descontentamento entre os anjos. Ao deixar a presença de Deus, Lúcifer saiu difundindo o descontentamento entre os anjos. Ele agia de maneira dissimulada e escondia seu verdadeiro propósito, aparentando ter reverência a Deus. Também esforçava-se em provocar insatisfação pelas leis que governavam os seres celestiais, insimulando que elas impunham uma restrição desnecessária, sendo que os anjos possuíssem uma natureza santa. Lúcifer insistia em que eles deveriam obedecer unicamente à sua consciência. Pensava que Deus o tratara de maneira injusta ao conceder honra suprema a Cristo. Lúcifer alegava não pretender a exaltação própria, e sim liberdade para todos os habitantes do céu, a fim de que pudessem alcançar condições mais elevadas de existência.
Deus tolerou Lúcifer durante muito tempo. Não foi rebaixado de sua posição elevada, nem mesmo quando começou a apresentar suas pretensões diante dos anjos. Inúmeras vezes lhe foi oferecido perdão, com a condição de que se arrependesse e abandonasse seu orgulho, esforços que apenas o amor e a sabedoria infinitos poderiam conceber. Foram feitos para convencê-lo de seu erro. O descontentamento nunca antes havia sido conhecido no céu. Inicialmente, nem o próprio Lúcifer compreendeu a verdadeira natureza de seus sentimentos. Depois de ter sido mostrado a ele que sua insatisfação era sem motivo, convenceu-se de que as reivindicações divinas eram justas e que deveria reconhecer esse fato diante de todos os habitantes do céu. Se Lúcifer tivesse feito isso, poderia ter salvo a si mesmo e a muitos anjos, caso houvesse desejado voltar a Deus, satisfeito por ocupar o lugar a ele designado. Teria sido reintegrado em seu cargo, mas o orgulho o impediu de submeter-se. Continuou a pensar que não necessitava se arrepender e entregou-se por completo ao grande conflito contra o Criador. Todas as habilidades de sua mente brilhante foram então dedicadas ao engano, a fim de conseguir a simpatia dos anjos. Satanás simulou haver sido julgado de forma errada e disse que os demais desejavam privá-lo de sua liberdade. Depois de interpretar de maneira equivocada as palavras de Cristo, passou a falsidade aberta, acusando o Filho de Deus de tentar humilhá-lo diante dos habitantes do céu. A todos aqueles que Lúcifer não pôde corromper e levar para o seu lado, ele acusou de serem indiferentes aos intercessores dos seres celestiais. Representou com falsidade o Criador. Era uma tática a deixar os anjos perplexos a utilizar argumentos enganosos a respeito dos propósitos divinos. Tudo o que era simples ele envolvia em mistério e, por meio de astuta pervenção, lançava dúvidas às mais claras afirmações de Deus. Seu elevado cargo dava maior força às alegações. Muitos foram induzidos a se reunir a ele na rebelião. Inúmeras vezes lhe foi oferecido perdão, com a condição de que se arrependesse e abandonasse o seu orgulho. Isso que Deus faz conosco. Muitas das vezes Ele nos dá a oportunidade de nos arrepender dos nossos pecados, de abandonar o mundo e viver para Ele. Pois no mundo nós temos dois caminhos, a morte ou a perdição. Mas com Deus, meus amados, é vida eterna. Esse seria o propósito e o caminho de Lúcifer, de Satanás, se ele não tivesse traído Jesus, se ele não tivesse dominado pela inveja e pelo ódio. Nada disso estaria acontecendo. Mas para isso, Deus enviou o seu Filho único, para padecer pelos nossos pecados, até mesmo os pecados de Satanás. Então vamos nos focar mais em Deus, nas orações e acreditar que tudo o que está acontecendo por aí é permissão de Deus, para que viemos acordar e entender que quem manda e desmanda é Ele. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.